Hello, I am Patrícia, I am the English teacher. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre two different verbs, borrow and lend. Em português, pessoal, às vezes ou muitas vezes existe um verbo só para dizer a mesma coisa do que dois ou mais verbos em inglês. Por exemplo, gente, quando eu falo do verb to have, aí as pessoas falam, have é ter. Tá, pode ser. Se eu chegar aqui e falar, I have a car. Ok. Significa ter. I have a car. Mas sempre vai ser ter? No. Porque lembram, gente? Se eu falar assim, ó, I have breakfast at home. O que vai ser have breakfast? Tomar café da manhã. Então, eu tomo café da manhã em casa. Ou, por exemplo, I have bread and butter for breakfast. Gente, vai ter a ideia do quê? De eu como pão e manteiga no café da manhã. Então, os verbos em inglês, gente, essa história de dizer que é sempre uma coisa só, não é, tá? Nem sempre. Por exemplo, um outro exemplo, gente, é o verb to play. O que significa play? Pode ser várias coisas também. Se eu chegar aqui e falar assim, ó, I play soccer. Eu jogo futebol. Yes? Agora, I play with my dog. Já vai ser o quê? Eu brinco com meu cachorro, né? Ou I play the piano. Eu toco piano. Por isso, gente, que traduzir é algo tão complicado, tá? E que a gente fala várias vezes em compreender e não traduzir, tá? Gente, mas às vezes é o contrário. Em português nós temos um verbinho e em inglês eu tenho ou eu preciso de mais de um verbo. Aqui é um exemplo. Lend and borrow. Os dois em português são os verbos, emprestar. Então, qual a diferença? Posso usar tanto um quanto o outro? Não. Gente, quando eu uso lend, olha a ideia. Lend, you give something to somebody. And when you borrow, you take something from somebody. Então, o que significa isso, pessoal? Vamos ver. O lend é quando você empresta algo para alguém. Então, por exemplo, my pen. I will lend you my pen. Então, eu vou emprestar a minha caneta para vocês. Então, eu dou algo para alguém. Claro que a pessoa tem que me devolver, né? E borrow é quando você pega algo de alguém. Por exemplo, can you borrow me your pen? Então, eu não tenho uma caneta e eu estou pedindo emprestado, porque alguém pega algo de alguém, tá? Então, olhem aqui, Grace and John. Ó, o livro tá aqui. Grace is borrowing the books from John.
Então, a Grace está pegando os livros emprestados do Don, ok? Os livros são dele. Então, o Don is lending the books to Grace, porque ele está dando os livros para Grace. Ou eu posso dizer, Don is lending Grace the books. No difference, ok? Então, o que acontece, gente? Quando eu uso lend, you give something to somebody. E quando eu uso borrow, você pega alguma coisa de alguém. Yes? So look here, the activities. Sorry. You have to complete the spaces using lend or borrow, ok? Então vocês vão ter que completar as frases usando lend ou borrow. Em português tem diferença? Não, tá? Eu sempre falo, gente, lembra assim, lend is give. Então, quando você ou alguém entrega algo para alguém. E borrow is take. Yes? Então, let's see the sentences. Look, Camila doesn't like to... A Camila não gosta de her books. Então, a Camila não gosta de give her books, né? So, Camila doesn't like to lend her books. Yes? My neighbor me his garage to park my car on weekends. Então, o que acontece? Meu vizinho, sua garagem, ele empresta para mim a garagem dele para estacionar meu carro nos finais de semana. Então, a ideia também é de give. Mas lembram, gente? My neighbor é he ou she. Então, o que eu preciso usar no verbo? O S. My neighbor lends me. Yes? Mas agora olha o A conversando com o B. I don't have a pencil. Eu não tenho um lápis. Can I? Eu posso. Yours. Então, a pessoa está pedindo emprestado. Can I borrow yours? Eu posso pegar o seu emprestado? Sure, here it is. Lógico, aqui está. Agora, olhem na letter D. Can you? A pessoa está pedindo. A couple of bucks. Bucks é uma maneira bem informal de dizer dinheiro, né? Então, você pode me emprestar um pouquinho de dinheiro? So, what is this? Can you lend me? Can you give me? Yes? A couple of bucks? Yes? Look at letter E. Oh, no, it's raining. Ah, não, tá chovendo. I have an extra umbrella. Eu tenho um guarda-chuva extra sobressalente to lend you. Yes? Então, eu tenho para te emprestar. A pessoa vai te dar, né? Look at letter F. It's cold. Tá frio. If you need a coat, se você precisar de um casaco, I can one to you. Eu posso emprestar. Então, a pessoa pode também a ideia de dar para você, né? Então, I can lend one to you. Ok? You have to sign books out when you... Você tem que assinar, né, os livros quando você... From the library. Quando você os empresta da biblioteca. Então, o que você faz? Você precisa... You borrow the books, né? Você pega emprestado. I think I will have to. Eu acho que eu terei a cup of flour from my neighbor. Que pegar emprestado, né? Uma xícara de farinha do meu vizinho. Otherwise, I won't be able to bake the cake. De outra forma, eu não vou conseguir assar o bolo. Então, o que você precisa fazer?
borrow the flour from your neighbor, yes? And the bank agreed to, o banco concordou em, him $5,000. Então, o banco concordou em emprestar. Então, a ideia é de give land, né? He is a bit possessive about his CDs. Ele é um pouco possessivo com os CDs dele. I wouldn't dare ask to them. Eu não ousaria pedir emprestado. Então, I wouldn't dare ask to borrow them. Good. Gente, então só tem que lembrar o quê? Lend equal give, borrow equal take. Ok? Isso é pegadinha, tá, gente? De vestibular, de várias situações eles colocam, porque em português a gente não tem essa diferença, tá? Para terminar essa unidade, pessoal, vocês vão trabalhar em pares, tá? E vocês vão criar um cartaz, a poster. Vocês vão ter que escolher um desses tópicos. Ou Classroom Rules, as regras da sala de aula, or School Rules, as regras da escola, ou How to Have a Happy Life, como ter uma vida feliz, ou Be Healthy, ser saudável. Então, vocês vão ter que usar o imperativo e dar algumas dicas, né? Por exemplo, pessoal, imagine que eu escolhi School Rules, ok? Na maioria das escolas, o que você precisa fazer? Wear a uniform. Usar o uniforme, né? O que também precisa fazer? Be on time. Estar no horário. Normalmente é uma regra de todas as escolas. Que mais? Do homework. Fazer tarefa de casa. Yes? Do tests. Fazer as provas. Yes? O que também não pode, pessoal? Don't be late. Não chegar atrasado. Don't eat in class. Não comer na aula. Normalmente não pode. Don't use the cell phone. Não usar o celular na aula. Então, pessoal, são algumas regras que normalmente nós usamos na escola. Então, eu quero que vocês, em grupos ou em pares, imaginem algumas situações, façam um cartaz bem legal, com gravuras, com figuras e apresentem para os colegas de vocês. Good? Have fun. See you next time. Goodbye.